Louvai Deus, louvai Deus, e ao Senhor Jesus, e quem as bênçãos vem. Louvai Deus, louvai Deus, e ao Senhor Jesus, e quem as bênçãos vem. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E é nesse clima de oração, de louvor, que a gente começa mais um Amor Vencerá. Que bom, estamos juntos, você, junto com a Canção Nova, pelo sistema de comunicação, rádio, TV, internet. Aqui também nos nossos estúdios, né, no nosso auditório. Rubens, bom dia, bem-vinda. Tânia, Sapo também, dando a harmonia, não é, da oração, bem-vindo. Padre Rodrigo aqui do meu lado, para dar aquele suporte. A presença do sacerdote. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Rogério. E como é bom começar assim, né? Já cantando em oração. Começar no louvor, levando a gente a pensar, eu preciso louvar a Deus hoje. Começar o dia agradecendo pelo dom da vida, por tudo que Ele faz, porque Deus é bom. Deus sempre é bom conosco. Como é bom começar assim, dessa forma, em oração. Obrigada pela sua presença aqui, pela sua sintonia. Nós vamos rezar hoje. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração, porque Ele fala conosco. E que essa oração, movida pelo Espírito Santo, possa trazer o efeito de conversão na nossa vida. Se esse programa Amor Vencerá, se ele não for ungido pelo Espírito Santo, se aqueles que trabalham aqui ou aqueles que estão aqui, que vêm rezar, que vêm cantar, que vêm tocar, eles não estiverem ungidos pelo Espírito Santo, nós vamos simplesmente fazer aqui uma encenação, um teatro, e nada vai acontecer. Mas não é assim. Nós já estamos em oração. Aliás, quando a gente sabe que vai estar aqui, eu pelo menos, né? Já do dia anterior já começo a rezar, já pedi o socorro de Deus. É verdade, né? É assim mesmo. Não é? Eu faço a mesma coisa. Porque a gente mesmo, eu mesmo sou pobre, né? Sou pequena, sou frágil, eu não sou nada. Eu acho que os meus irmãos também dizem o mesmo. Sim, que a gente se sente mesmo diante da grandeza, dos desafios da evangelização. E se a gente não pedir essa unção, essa graça, a gente não faz nada. Isso mesmo. A gente já se sente pequeno diante da missão que Deus coloca sobre nós. Mas também a gente vem com a certeza, não estamos sós. Existe uma grande família, a família Canção Nova, que está agora rezando. Quando uma pessoa chega para mim
e diz: Rogério, gostei do seu CD, gostei do seu livro, gostei daquela oração, da pregação, eu digo para ela: reza por mim, porque eu preciso de oração. Porque se não for pela oração, pela unção do Espírito, pela força de Deus, pela graça, se eu não estiver na graça de Deus, aqui eu não sou nada. Por isso eu já peço ao Senhor: vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem ungindo esse programa, vem ungindo, dando a unção deste momento, vem capacitando-nos, vem Espírito Santo nos dando a graça de entrarmos em oração, vem Espírito Santo abrindo o nosso coração para nós rezarmos, nos dando disposição física, abertura de alma, abertura de coração. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vá orando, vá pedindo o Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Conduz-nos no amor vencerá hoje. Que seja Deus a conduzir as palavras, as moções, a oração. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Que o Espírito Santo agora unja não somente a minha voz, as palavras, as dos meus irmãos que estão aqui comigo. Que o Espírito Santo conduza também o seu coração, para que você acolha o que Deus quer realizar. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Vem Espírito de Deus. Canta, peça. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem sobre nós, reaquece os corações em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Vem Espírito, vem sobre nós. Vem Espírito, vem sobre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a palavra que Deus nos deu para ser o pontapé dessa oração está em Apocalipse, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. É uma palavra que vai nos trazer um pedido de Deus, conversão, mudança de vida. Diz a palavra em Apocalipse 3, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. É São João que escreve Apocalipse. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. Vigia. Reaviva o que te resta e que estava para morrer. Pois não acho perfeita aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o. Converte-te, se não estiveres vigilante.
virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje pela manhã já, quando eu acordei, e eu sempre falo para Deus, né, como eu disse aqui no começo da oração, Jesus, vem em meu socorro. Espírito Santo, vem, fala comigo. E o Senhor colocava no meu coração, desde manhã, uma atitude de vigilância. E Ele fazia com que eu me relembrasse da vinda do Senhor. E Ele falava ao meu coração, o Senhor está por vir. Seja vigilante. Rogéria, seja vigilante. Converte. Aí quando eu me deparei com essa palavra, eu disse, é isso. É isso que Deus quer falar conosco. E esse é o pontapé da nossa oração. A vigilância. E daí se o Senhor chegasse na sua vida hoje e pedisse para você prestar conta para Ele, o que você diria? Quais as suas obras? O que você fez? E se hoje o Senhor aparecesse a nós, nós não sabemos quando Ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa. Se Ele avisasse, não ficaria mais fácil. Mas Ele não avisa. Jesus não vai avisar quando Ele vai chegar. E se Ele escolheu o dia de hoje para vir, para voltar, e nós, diante dEle, nós vamos prestar contas. Qual seria a nossa postura diante do Senhor? E se hoje a terra entrasse em guerra, se as nações entrassem em guerra umas com as outras e tivéssemos que fugir para as montanhas, para um lugar de refúgio, fugir da guerra, como muitos estão fazendo, como nós temos acompanhado, pessoas que saem do seu país, nem sabem se vão sobreviver a um trajeto no mar, não levam nada, mal levam a roupa que estão vestindo. E se você tivesse que fugir hoje, o que é que você levaria? Sua roupa, suas coisas, seu sofá, sua televisão, seu carro, sua casa? Nada. Você teria que se apresentar diante de Deus com as suas ações. O que é que eu fiz, Senhor, da minha vida? O que é que valeu a pena a minha vida? As coisas que eu construí? Os títulos que eu ganhei? Os CDs que eu gravei? Os livros? Nada disso. Jesus iria olhar o meu coração, a minha conversão, o meu desapego. Jesus iria olhar as minhas atitudes, se eu sou ou não uma mulher convertida, se eu sou de Deus ou não, se realmente eu professo, eu proclamo, eu prego aquilo que eu vivo aquilo que eu prego, que eu falo, que eu rezo. Jesus iria sentar comigo e dizer, olha, bonito o seu CD, seu livro, bonito os seus CDs, viu, sapo? Lindos, levam a gente para rezar. Mas e você, criatura de Deus? Você está preso a quê neste mundo? Deus está nos convidando hoje, diante dessa palavra de vigilância, a uma conversão.
das vãs preocupações desse mundo, que nos cercam e nos aprisionam demais. Faz gente perder o sono à noite, porque não consegue o dinheiro. Faz famílias brigarem umas com as outras, pai brigar com filho, filho brigar com pai, genro, nora, sogra, por causa de bens materiais, por causa de situaçõezinhas que a gente vai vivendo. O que é que nós vamos apresentar diante de Deus? Eu sei que nós temos que rezar as nossas preocupações terrenas e pedir a graça de Deus, a sua providência, que quer dizer o nosso abandono nele. A providência é o nosso abandono nele, a nossa entrega a ele. E é isso que nós temos que fazer hoje. Entregar a ele as nossas preocupações. E hoje, converter o nosso coração. O que é que está segurando a sua vida, hein? Qual é o projeto, o sonho que está afastando você de Deus? A palavra vai dizer, você acha que está vivo, mas você está morto. Reaviva o que te resta. E que estava para morrer. Mas por que estava para morrer? Porque você estava preocupado com muitas coisas. Mas uma só te é importante: o Senhor. Vigia, reaviva. Deus não está achando as minhas obras, e eu me coloco aqui em primeiro lugar, perfeitas. Eu não sou perfeita. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde é que você tem colocado os seus olhos hoje? Qual a sua maior preocupação? Será que são as coisas da terra? As coisas passageiras? Vamos pedir a Jesus nessa oração. Converte o nosso coração, Jesus. Trabalha aqui o nosso interior, Jesus. Eu preciso reavivar hoje o que foi morto, o que foi desgastado pelas minhas preocupações. Dessa vida, Jesus, eu não vou levar nada. Eu não posso ficar patinando no mesmo lugar, pensando nas mesmas coisas. A minha meta precisa ser a vida eterna, o céu, as coisas que não passam, as coisas que são eternas. Vem, Senhor, nos dá a graça hoje dessa conversão. Vem, Espírito Santo, trabalhando no nosso interior hoje. Eu preciso, neste programa Amor Vencerá, me converter. É hoje. É como na história de Santo Expedito, não é assim? Ele diz, é hoje. É hoje. Ó dia. Ó dia. Enquanto aquele pássaro, né, um corvo. É um corvo. Corvo, dizia para ele, Cras, deixa para amanhã. Amanhã se resolve isso. O Senhor falava ao coração dele, hoje. É hoje que você precisa deixar esse vício. É hoje que você precisa perdoar. É hoje que você precisa resolver essa situação, porque você não sabe quando o Senhor virá. Quando você irá até Ele ou quando Ele virá até nós. Jesus, nos dê a graça dessa conversão. Venha ao Espírito Santo, converte o nosso coração. Vamos deixar que Deus, e a palavra, ela vai fazendo efeito dentro de nós. O que é que chamou a sua atenção na palavra? Qual foi a palavra, o versículo? O que é que Deus colocou em você? Deixa a palavra de Deus ir ali cavocando, amolecendo a terra. Deixa essa palavra de Apocalipse acordar você, fazer você reviver hoje de uma situação de letargia, de morte, de distanciamento de Deus, de vãs preocupações.
Ola balaria la Maria la Marie. Canta balaria la Maria la Maria la Marie. Queriria la Mario mala malaria la Maria la Mario. Ela me chamou, ela ressaltou, e eu sei que o Senhor está falando comigo, mas Ele está falando com cada um de nós. Ele disse: eu conheço a tua conduta. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E o Senhor está nos chamando a uma conversão verdadeira. O Senhor está falando comigo e com você agora que nos acompanha, que Ele não quer duplicidade na nossa vida. O nosso sim precisa ser sim, o nosso não precisa ser não. E o Senhor está agora tocando você, que tem vivido essa duplicidade. Você quer ser de Deus, mas também ao mesmo tempo as coisas do mundo têm atraído demais você. E você fica com um pé aqui e um pé lá. O Senhor está dizendo isso para nos resgatar, para nos salvar. Não dá para servir a dois senhores. É preciso se converter a um único Senhor. E nós sabemos quem é o único e verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Por isso o Senhor agora toca em você que tem vivido essa duplicidade. Você é uma coisa na igreja, mas você é uma outra coisa fora da igreja. O Senhor quer tocar em você. O Senhor está te dando essa chance e dizendo: volta, meu filho, volta. Tira essa máscara. O Senhor está pedindo uma conversão verdadeira. Como diz a própria palavra, os homens conhecem o exterior, mas eu conheço o interior, eu te conheço. Nada passa despercebido aos meus olhos. E o Senhor, aquilo que você tem feito escondido, que você tem dito, ninguém está vendo. O Senhor está dizendo: eu vejo todas as coisas, nada passa despercebidos aos meus olhos. E até este pecado, o Senhor está dizendo: busque a confissão, busque a conversão. É tempo, como foi dito, é hoje, não é para amanhã. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. E o Senhor está dizendo hoje, você não está sintonizado no sistema de comunicação à toa. O Senhor está te dando essa chance de se converter hoje, não é amanhã. Não perca, meu irmão, essa tábua que Deus está jogando para você nesta hora, esta boia de salva-vida, porque é uma chance. O Senhor está te dando uma chance. Obrigado, Senhor, muito obrigado. E a imagem que me vinha nesse momento era a imagem de uma pessoa circundada por espelhos. E ela tentava olhar fora, mas ela não conseguia. Toda vez que ela olhava, em que direção fosse, na frente, atrás, de um lado, do outro, ela via a si mesma. E eu fui rezando aqui, nós fomos conduzindo, e aí vinha muito a palavra vigia. E o Senhor ia dizendo que nós estamos acostumados a vigiar muito as outras pessoas, a olhar aquilo que as outras pessoas fazem. Aquelas pessoas da nossa família, no nosso dia a dia, a gente enxerga bem, né? Não só as qualidades, mas os defeitos, as limitações. E a gente acaba enxergando muito as outras pessoas no trabalho, na igreja, no grupo de oração, ou na realidade que a gente vive. Mas a gente não se vigia, a gente não olha para si mesmo para perceber aquilo que na nossa vida agrada a Deus e aquilo que na nossa vida não agrada a Deus. E nessa imagem onde essa pessoa estava e ali circundada de espelhos, vinha que no dia de hoje o Senhor vai nos ajudando, nos concedendo essa graça especial de voltarmos um pouquinho o nosso olhar para nós mesmos, de nos vermos e poder enxergar ali, porque o vigia é aquele que guarda, né?
Não é algo ruim, é algo bom, algo que é precioso está ali, precisa ser vigiado, guardado, para que não venha ninguém e roube, porque é precioso, é importante. Então esse vigiar a si mesmo, esse olhar a si mesmo, é você guardar aquilo que é precioso, que é essencial em você e não pode se perder. O mundo traz tantas coisas e os nossos olhos ficam cheios, né? Enche os olhos e a gente vai se perdendo do tesouro, daquilo que é precioso, que é Deus em nós, na nossa vida. Então toma posse dessa graça. O Senhor hoje como amigo, companheiro, porque nos ama, não quer nos perder. Ele diz, olha para você, não olha para os outros, você está perdendo tempo. Olha para você mesmo hoje. Percebe aquilo que não está bom e eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a mudar o rumo, a aprumar, a voltar, a converter. Assuma agora essa graça. Até o Senhor vai tocando em você que nesse momento estava assim como que desesperado, um coração angustiado, um coração oprimido. E esse coração oprimido era porque você já sentia que a sua vida não está agradando a Deus. Mas você está caindo no desespero e não é isso que Deus quer. O Senhor vai acalmando o seu coração agora. Vai vendo o desejo sincero do seu coração de ser de Deus, de viver aquilo que Deus quer. E Ele vai te levantando. Eu sinto que você estava como que caído. E Ele vai te levantando, te dando força. Ó, você não está sozinha. Você não está sozinho, eu estou com você. E Ele vai levantando, te fortalecendo e dizendo, mais do que você, sou eu que quero que você esteja comigo. Muito obrigado, meu Deus. E nós temos que saber onde está o nosso coração hoje. Onde está o seu coração hoje? Onde estão as preocupações? O que é que tem tomado muito conta da sua vida? É a preocupação financeira? Então seu coração está no dinheiro. É a preocupação com a aceitação dos outros? Então seu coração está nisso. A sua preocupação, os seus pensamentos estão na revolta, na mágoa. Então você tem feito disso o seu tesouro. Hoje o Senhor nos pede, se eu chegasse hoje, se o mundo hoje despencasse sobre nós, o que é que restaria? O que é que restaria para eu apresentar diante de Deus? O que restaria? Será que não é agora que você tem que pegar esse telefone e dizer para o outro, eu te perdoo, volta, te perdoo? Porque você saberia, Deus está voltando, o Senhor volta, eu preciso me reconciliar, eu preciso devolver aquilo que eu peguei que não é meu, eu preciso consertar uma mentira que eu disse, eu preciso repor algo que eu tirei do lugar, eu preciso ir atrás daquele que eu prejudiquei. Essa conversão do qual Deus está pedindo hoje para nós. E nós estamos pedindo, converte, Jesus. Eu quero estar pronta hoje. Eu quero estar pronta hoje. E Rogéria, tudo isso que nós estamos rezando nessa manhã, não é para nós, porque diante até daquilo que o Senhor está revelando, não é para nós nos sentirmos culpados. De repente faltou perdão, realmente. De repente colocamos o nosso coração, sim, num lugar que não era para ter colocado o nosso coração. Mas a palavra que saltava aos meus olhos é o versículo 3. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. É mais uma oportunidade de nós recordarmos a verdade. Isso mesmo. O amor vencerá. Você que está na sintonia do Sistema Canção Nova de comunicação,
muito mais do que um encontro com um sistema de comunicação, é o encontro do teu coração com a verdade de Deus. O Senhor está te reiluminando, se assim podemos dizer. De novo você está sendo iluminado. Você está lembrando daquilo que você, porventura, diante de tantas propostas, você foi esquecendo no seu dia a dia, foi ficando adormecido. Por isso reavivar, estava até mesmo morto, como diz a palavra, porque foi caindo numa dimensão de não muita importância, mas agora você traz de novo diante dos teus olhos a sua lembrança. O Senhor, o Espírito Santo está recordando as coisas boas, recordando uma postura que você nunca deveria ter abandonado, um comportamento que você nunca deveria ter esquecido. Já não está mais adormecido, já não está mais morto, está sendo reinflamado, reavivado. E você, a partir de agora, assume uma nova postura, a postura de vigiar para que isso nada mais aconteça, para que isso não mais se torne normal. Com teu Espírito Santo, Senhor, visita-nos. Com teu Espírito Santo, capacita-nos a este tempo novo. Sim, sim. Não tem nem mais a opção de não. É sim. As suas coisas, a minha resposta é sim. Não há mais o morno em mim. Eu quero ser quente nas coisas do alto. Dá-nos essa graça, Senhor. Aquece de novo o nosso coração com aquele fervor, aquela vontade de ser de Deus, em que a gente jogava o que não era de Deus para fora da nossa casa. Era radical. Que a gente desligava a televisão, mudava de canal, e que a gente diz: isso aqui não é de Deus, eu não quero. Isso aqui não me leva para Deus, eu não quero. É essa postura que Deus está pedindo hoje. É essa postura que Deus está pedindo para você hoje, para você ser o vencedor. Você precisa tomar uma decisão de que adianta ficar nesse mundinho e aí fica dando voltas nas vãs preocupações. Seja de Deus. O que importa é o Senhor. E nada de ficar com o pé no mundo e o pé em Deus. De jeito nenhum, nós renunciamos. Onde é que o seu pé está hoje? Em Deus ou fora dele? Ou um lá, outro cá? De jeito nenhum. Não. Hoje nós estamos nos preparando para bem morrer. Não é isso que o Monsenhor Jonas sempre nos ensinou? Que veio dos salesianos para nós? O bem morrer, a boa morte. E se eu soubesse que hoje o Senhor fosse me levar, hein, Rubens? Se você soubesse, você ia levar o quê? Ia levar o amor dos seus irmãos? O amor, sabe, está aqui, meu irmão. Eu ia sair bem com ele, né? Graças a Deus, né, sabe? Então nós precisamos dessa revisão. Sabe situações que fazem a gente rever a nossa vida? Eu tenho alguma delas. Quando eu vou num velório, a gente faz uma revisão de vida, né? Quando você faz uma cirurgia, verdade. Quando te dão lá uma anestesia geral, quando a pessoa está aplicando, eu já vivi isso 5 vezes já. 2 cesarianas e assim por diante. E naquele momento eu dizia: Jesus, eu me lembro, se eu não voltar, o Senhor me leve. Misericórdia, Jesus. Perdão. Ali faz um retiro, né? Sincero, né? É. E quando a gente faz um retiro, por exemplo, da boa morte, o que seria isso, Rogério? A gente fazer uma revisão de vida, uma confissão. Estamos aí terminando o mês. Uma confissão, uma revisão do que foi bom, o que não foi. De lançar fora o que não vale a pena. De deixar passar o que passa.
Por que você não deixou passar isso? Por que é que você tinha que brigar com essa pessoa? Não precisava. Não é verdade? Não, o que você levou disso? É essa postura que Deus está pedindo a nós. Jesus, amolece esse coração aqui que ainda não é tão convertido. Jesus, misericórdia. Piedade, Jesus. Jesus está tocando numa mulher que nesse momento acompanha o Amor Vencerá, lavando a sua roupa. E você está escutando esse programa e as lágrimas estão descendo. Porque você realmente brigou, discutiu e você está se arrependendo. A palavra de Deus está penetrando no seu coração. Deus está chamando você de volta. Obrigada, Jesus. Toca o teu povo, Jesus. Toca o teu povo, Jesus, nessa oração. Cura, liberta, Jesus, de toda a opressão, de toda a prisão espiritual, de toda a cegueira que não permite você ver os seus erros. Liberta, Jesus. Tem de piedade e misericórdia. Cura o teu povo, Jesus. Vem tocar, Senhor, em nós. O Senhor está tocando numa pessoa que vivia a radicalidade de maneira muito concreta, mas foram tantas palavras contra, dizendo: não, você está sendo radical demais. Mas não é tão assim. A tal da cultura do relativismo foi entrando em você. E conforme nós fomos rezando aqui, falando, você se sentiu profundamente tocado por Deus. E você quer voltar novamente àquela radicalidade de selecionar o que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Meu irmão, minha irmã, pega firme, porque é Deus que tira você do torpor. Você estava torporizado, anestesiado, você foi vítima. Foram tantas coisas que entraram pela sua parte auditiva que você ficou como que anestesiado. Mas através do oráculo, da proclamação da palavra, desta oração, o Senhor desperta você desse torpor para que você viva a radicalidade em Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigada, Jesus. E o que é que está valendo a pena nessa vida para nós? O que é que vale a pena você ficar com ela? Eu estou aqui com a campanha do projeto Dai-me Almas, 61%. A canção nova vale a pena? A canção nova leva a gente para a eternidade? Ajuda a gente a caminhar para a eternidade? Às vezes a gente paga muitas mensalidades de uma TV a cabo, de filmes, mensalidade de clubes, mensalidade disso, daquilo. Hoje a oração é propícia. O que é que vale a pena? A canção nova vale a pena na sua vida? Então vamos rezar pela canção nova agora. Mas vamos ser bem concretos também. O que é que nesse último dia de campanha nós podemos fazer pela canção nova? Que leva a gente mais perto de Deus. Que leva a gente hoje a fazer uma revisão de vida. Que leva as pessoas a uma conversão, a um encontro. Que não deixa as pessoas prisioneiras, mas levam ela ao coração de Jesus. Se é um retiro hoje da Boa Morte, você tem que realmente rever o que é que vale a pena você dispensar o seu tempo, suas energias, seus bens, seus talentos, em quem você tem colocado como prioridade. A prioridade precisa ser a vida eterna. E nós estamos pedindo hoje, Jesus, pela canção nova, por esse projeto,
por esse caminho de salvação, por essa porta que ela oferece a muitas pessoas para uma revisão de vida. Quantas vezes eu liguei a televisão, meus irmãos rezando, padres, uma pregação, me fez ser mais de Deus, me preparou mais para Deus. Quantas pessoas morreram assistindo a TV Canção Nova e com certeza morreram mais em paz. O que é que vale a pena? Estou colocando também todos os pedidos de oração. Padre Rodrigo vai me ajudar aqui. Pela saúde de Enedina, pela família de Carmen, pela saúde de Edmeia Gonçalves, tantos pedidos que estão aqui hoje. Por Gilberto, que fará uma cirurgia na segunda-feira, um tratamento de câncer. Quantos irmãos sofrendo com essa enfermidade, a enfermidade do câncer, colocamos todos. De repente é um parente, de repente até você. Está aqui também na nossa barquinha, estamos intercedendo, suplicando, enfim. Vamos então estender as nossas mãos aqui. Peço para os meus irmãos virem também, se puderem, mais pertinho. Vamos rezar por esses pedidos que estão aqui, pela Canção Nova, mas também por tantos outros pedidos que não estão aqui, mas que estão chegando até nós. Estão vindo pela internet, pela nossa página, estão chegando pelo call center, pessoas que estão ligando para nós. Isso, fique em pé, estenda a sua mão, reza agora. Vamos pedir milagres a Deus. Nós temos aqui pedidos de pessoas que estão com a família em pedaços, separações que estão para acontecer, pessoas que precisam de um atendimento médico. Nós estamos clamando, Jesus, cura, liberta, vai em socorro, Jesus, ao teu povo. Tem de piedade, Jesus, misericórdia. Compadece, Senhor, do teu povo, da miséria, Jesus, das dificuldades, dos medos. Jesus está tocando alguém com uma síndrome de um pânico, e você há muito tempo não consegue sair de casa, mas consegue assistir esse programa agora. Entrega essa enfermidade a Jesus. Quando você sair da sua casa, imagine que você está segurando a mão de Jesus e você vai ver que Ele vai te ajudar nesse processo de recuperação. Obrigada, Jesus. Por alguém que está preocupado, por um exame que fez e detectou um tumor no cérebro. Meu irmão, nada é impossível para Deus. E a imagem é desse tubo se esvaziando, como se estivesse murchando. Eu creio que Jesus pode fazer isso. Vem, Senhor Jesus. A palavra que me vem muito forte agora nesse momento de intercessão é a palavra dislexia. O Senhor está tocando em você agora, que intercede, que reza por uma pessoa disléxica. O Senhor está tocando, tome posse dessa graça. E o Senhor realiza esta graça por amor a esta pessoa, por amor. O Senhor também vai falando a você que no seu casamento estava vivendo muitos apegos. E você vive tudo separado do seu esposo vive tudo separado de você. Cada um tem o seu dinheiro, cada um compra uma coisa. De vez em quando vocês se conversam para algo maior que tem que comprar e dividir um pouco para cada um. Mas isso é meu, não ponho a mão aqui. Quem que mexeu nisso? Quem que fez aquilo? E aí o Senhor vai mostrando esse apego, essa falta de unidade. E o Senhor quer mostrar porque isso está sendo a raiz da separação na sua família, da divisão na sua casa. Isso está sendo raiz de fazer ruir a estrutura do seu matrimônio. Deixa o Senhor tocar agora, porque tudo isso passa. Tudo isso passa. Mais importante do que o que você tem é o seu esposo, é a sua esposa, são os seus filhos.
Senhor, toca o seu coração agora, curando, libertando. Se eu mostro alguém que reza por uma ferida aberta e ela não cicatriza, Jesus, Ele toca nessa região. Jesus cura. Você vai ver como ela vai cicatrizar. A imagem também é de uma senhora segurando um pequeno baúzinho. E ela segura com força. O que é que esse baúzinho significa para você hoje? Jesus está dizendo, me entrega. É meu. É meu. Não sei se são recordações, se são fotos de pessoas pelos quais você está pedindo. Mas Jesus está dizendo para você, meu, isso é meu. Entrega para mim. Abandona isso ao meu coração. Confia a mim. Jesus está dizendo a você. Jesus toca em alguém na sua região, aqui no ouvido. Não sei se você traz uma infecção, ou se você está perdendo a sua audição. Sei que você colocava a mão sobre os seus ouvidos e você sentiu na oração como se fosse um estalo. Jesus está tocando em você. Obrigada, Jesus. O Senhor mostra uma pessoa diante de muitos comprimidos. Você sentado olhando para uma mesa cheia de comprimidos. E você se perguntando, tomo ou não tomo? O Senhor está dizendo, não tome. Você está num momento de desespero, de muito sofrimento. E por isso uma fragilidade. E diante dessa fragilidade, a tentação que é que você tome esses remédios para que você perca a sua vida. E o Senhor está dizendo, a sua vida é preciosa aos meus olhos. Eu troco reinos por ti. Não faça isso. No nome de Jesus, nós estamos pedindo, não faça isso. O Senhor está tocando você agora, porque você até chora, porque é com você mesmo, você não está tendo dúvida que é com você. Não tome esses remédios, o Senhor quer a sua vida. Confia no Senhor e Ele vai organizar todas as coisas que estão desorganizadas na sua vida. Obrigado, Senhor. Bendito sejas. A imagem de alguém que varre a sua casa, que varre. E você varrendo, você vai dizendo, isso vai embora da minha casa. Essas coisas eu mando embora. É bem isso. Jesus está fazendo isso com você. Faça isso na sua vida, varra, manda embora. Que não serve para nada. O que só faz você infeliz. Obrigada, Jesus, por essa libertação. Bendito seja, Senhor. Nós queremos te louvar e te bendizer, te agradecer, Jesus, te exaltar, Jesus. O Senhor está conosco. Jesus está com você. Obrigada, Jesus, pela sua presença. Obrigada, Jesus, pelo seu carinho, seu cuidado com cada um de nós. E por isso nós rezamos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A alma fica até Leve. mais leve, né, Rubens? É verdade. Coisa boa, né? Como é bom rezar. Como é bom nós entrarmos em comunhão com Deus. A gente sente, experimenta essa leveza no corpo e na alma. Obrigada, meus irmãos. Né? Tânia, obrigada. Digo eu, por estar aqui, por beber desta fonte. Sapo, porque sem ele ali, né? Não adianta. A oração
Não é bem assim, viu, Gelinha? Não? Não é Desculpe, bem assim. então. Sem vocês, nada eu seria, né? Somos Isso um corpo, verdade, né? É verdade, verdade. Sem a canção nova não seríamos nada. Amém, né? E é por isso que hoje nós precisamos ajudar, né? O que é que vale a pena? Ter a canção nova, claro que sim. Então, hoje é o dia de você ajudar o nosso projeto da Imells. Quem sabe sendo um sócio pelo débito automático, ligando para nós. Invista. A gente investe em tanta coisa, gente. Tem gente que investe tanto dinheiro em roupas, né, com marcas famosas. Não investe na evangelização. Investe em Deus na sua casa, né, padre? É isso mesmo, para a gente ter sempre as nossas vestes brancas. Isso que dizia a palavra. Muito mais do que as vestes externas, mas é termos a nossa alma vestida de branco, porque os que andam com o Senhor estão sempre revestidos de branco, não estão sujos. E foi exatamente o que aconteceu conosco. O Senhor nos limpou. Sinta-se limpo para continuar o seu dia, para continuar a sua caminhada. Abra teu coração, porque é isso que essa bênção vai reafirmar junto ao teu coração, junto à tua alma, junto à tua casa. Você está purificado. Você observou, voltou à sua memória o que era bom, e é assim que você vai seguir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Faustina Kowalska, apóstola e secretária da Divina Misericórdia, desça sobre vós, vossas casas, vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Graças a Deus. Seu coração abre águas vivas do interior. CançãoNovaPlay.com. Assine já!